uma história. A Pamela Meirelles esteve na casa de um personagem que abriu o coração após ter perdido a sua filha. Então, ele vai contar um pouco da experiência pra gente. Espero que você aprenda muito com isso, assim como ele está aprendendo. Para cada suicídio consumado, existem familiares e amigos que ficam com a dor da perda, com as lembranças, com o vazio. Ivo é uma dessas pessoas. Ivo é um pai que ficou. Em 13 de março de 2014, a minha filha mais velha, Arielle, foi vítima de suicídio. Ivo nunca percebeu em Arielle sinais de depressão ou falta de vontade de viver. Ela não tinha sintomas de depressão. Ela era uma pessoa calada, quieta, mas a vida normal, né? Do jeito que eu também era assim, na época, na idade dela. Depois de um almoço tranquilo e rotineiro para o pai e sua filha mais velha, a garota consumou aquilo que já vinha planejando há algum tempo. A minha filha chegou antes e viu a cena, achou no momento que era brincadeira, porque o osso estava tranquilo. Eu segurei o corpo, tentei a reanimação, veio um vizinho para me ajudar nas manobras, em vão. Era tarde demais. Arielle já havia conseguido tirar a própria vida, deixando uma série de questionamentos na mente de quem a amava. O suicida, ele leva junto com ele a resposta a uma série de perguntas. Mas eu tenho, sim, conjecturas do que pode ser que talvez tenha levado a esse ato extremado, mas é uma conjectura, né? Então é só uma hipótese, né? Eu não tenho resposta cabal. Depois da morte da filha, a vida desse pai nunca mais foi a mesma. Nas madrugadas, todo mundo tem aquele sonho ruim que quando acorda, a pessoa se alivia porque aquilo que estava acontecendo de ruim, você descobre que era um sonho. E eu acordava na madrugada e aquilo era real. E eu gritava. Eu voltei a trabalhar 8 dias depois, a licença é de 8 dias. E cumprindo os mandados, às vezes eu tinha que sair correndo e entrar dentro do carro. Era como se tivesse apertado para ir no banheiro, para poder gritar. Ivo gritava de dor, de desespero e de culpa, sentimentos comuns a todos que pedem alguém para o suicídio. O luto pelo suicídio, ele nos coloca uma série de questões. A pessoa se sente culpada, se sente responsável, se sente incompetente, não teve competência para perceber, impotente porque não pôde fazer nada. Então é incompetência, impotência, responsabilidade, culpa, enfim, uma série de questões que aparecem. Né? Por que eu não percebi isso e aquilo? Ainda mais quando você vai desvendando detalhes. Então, essa coisa do luto, do suicídio é muito complicado. E o pior é que ela não acaba nunca. Porque por mais que você entenda racionalmente, intelectualmente, que você não é culpado, você não é responsável, o emocional sobrevém. Esse sentimento faz com que muitos escondam o fato de que o ente querido morreu vítima de suicídio, atitude reforçada por julgamentos alheios. É o pai do suicida, né? As pessoas certamente devem julgar a família, que já é separada, uma família desestruturada, coisas desse tipo. Isso é geral, todos. Tanto é que a maioria vive no anonimato até hoje, porque, infelizmente, a sociedade julga. Isso é milenar. Eu considero a maior tragédia da humanidade o suicídio. Mas a maioria a gente não fica sabendo exatamente porque ao longo dos séculos as pessoas sabem que não vão ser compreendidas. É um luto que nunca acaba, e um luto que nunca acaba não é compreendido, não é aceito, é incômodo. E então as pessoas se escondem, vivem nas sombras. Então essa atitude que eu tomo e outros tomam é revolucionária. É de quebrar o tabu, é provocar o desconforto, é lidar com esse desconforto e falar sobre isso com o ônus, né, do julgamento que vai recair sobre a gente. No mundo, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Essa é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. Arielle foi um deles. A garota tinha apenas 18.
para ajudar pais, mães e amigos que hoje sobrevivem lidando com a dor, Ivo fala abertamente sobre o assunto na imprensa e também atua em grupos de apoio. E cada vez mais eu venho atuando nessa atividade, né, em prol da prevenção e pós-venção ao suicídio, né? E isso tem me feito bem, porque quando você vê o resultado, o grau de satisfação, de realização interior é muito grande. A bênção que a gente sente quando a gente vê que salvou vidas. Ser abraçado, como eu já fui, por uma jovem da mesma idade da minha filha, e depois entender por que ela me abraçou, porque ela já tinha tentado suicídio 4 vezes, mas quando ela viu o meu depoimento, ela se deu conta, e ela nunca mais vai fazer. Então, só uma vida que seja já valeu, né? Mas são várias, e não apenas salvar vidas, ver as pessoas conseguindo seguir adiante, né? De alguma forma. E os grupos de apoio realmente são maravilhosos. Eu considero, tanto que eu sou coordenador de um dos grupos, mas eu considero o melhor caminho é você buscar os seus pares, as pessoas que estão na mesma situação, porque só eles para compreender esse tipo de situação. Ivo tem aprendido a conviver com as dúvidas e o vazio deixados por Arielle. É uma tarefa difícil, mas continuar sobrevivendo ajudando as pessoas se tornou sua missão. Tem lutos que realmente a gente sente, mas logo acaba. E é natural que seja assim. Mas existe lutos, como a perda de um filho, mesmo uma morte normal, não acaba nunca. Não existe superação para a morte de um filho. Não existe. É algo inominável. Quando a gente perde um pai e uma mãe, a gente é órfão. Quando a gente perde o cônjuge, a gente é viúvo. Quando a gente perde um filho, não tem nome, língua nenhuma. E é isso que as pessoas têm que aprender a lidar com a tristeza, a dor, o sofrimento e aprender a conviver com isso. E é o que nós, sobreviventes e lutados e também tentantes, procuramos fazer para sobreviver. Aprender a viver, sobreviver com a vida que ainda nos cabe ser vivida dessa forma. Mesmo com sofrimento, mas aprender a viver, porque sofrimento faz parte da vida também. Tem razão, Ivo. De fato, o sofrimento ele faz parte da vida, mas saber lidar com tudo isso é uma estratégia diária, né? Eu acho que dificilmente, Vivian, uma pessoa ela consegue de cara lidar com uma situação como essa, né? Ela sempre precisa de um suporte para isso. No caso dele, os grupos de apoio, uma terapia, enfim. É muito importante quando a gente vai falar de suicídio, a gente às vezes fica focado no ato específico. E a gente esquece que a gente tem outras duas pontas, que é a prevenção daquilo que poderia ser evitado, que talvez algumas coisas que a gente pudesse fazer, a gente conseguisse se a gente tivesse pensado em prevenção. E o outro foi até o que ele chamou de pós-venção. Porque do ato sendo efetivado, o que a gente vai fazer com a família, que é importantíssimo, que é um sofrimento que a gente não esquece, que a gente não consegue lidar com ele, mas não só a família, os amigos dessa pessoa, às vezes, muito, como o índice é muito maior em jovens, essa vida o convívio com as pessoas da propriedade, isso é muito forte. Isso acontece com um deles, isso fica muito marcado. Então, se a gente for falar da dor e da morte, a gente precisa falar com a família, ou ter esse suporte à família, e para as outras pessoas também que tinham convivência com essas pessoas. Qual é o impacto na vida de quem fica? Então, quando a gente fala de suicídio, a gente está falando de um tema que, por si só, ninguém gosta de tocar no assunto, que é a morte. Incômodo, né? Como ele mesmo disse aqui no VT. Isso. Né? A morte, por si só, a gente já não gosta de falar. A gente evita porque a gente não foi feito para isso. Mas quando ainda essa morte vem sendo causada por deliberada vontade, isso é um sofrimento ainda maior. É mais difícil ainda da gente tocar neste assunto, né? Por conta deste sofrimento, da gente não entender alguma coisa que a gente não consegue nem conversar, que é a morte, alguém fazer a opção por esse caminho, né?
quando, por exemplo, pais lidam com a perda de um filho, eles vão ser, de alguma maneira, acolhidos pelas pessoas à volta, pela sociedade, como alguém que perdeu, como a gente costuma dizer, um pedaço de si próprio. E então ele é acolhido em seu luto. Quando se dá o caso de um suicídio de um filho, já não há tanto um sentimento de acolhimento e nem tanto uma realidade de acolhimento também. Porque vai ter que se expor. O que aconteceu? Por que o pai não viu? Como assim a mãe? Ninguém percebeu? Julgamentos que ele falou. Então, ele foi assim, completo na descrição da dor, e até por ele vivenciar o pós e falar tanto a respeito e ajudar outras pessoas, o discurso dele é absolutamente coerente, correto, e só ele sabe dizer o que significa tudo isso. Mas esse é um ponto que a mim me chama muito a atenção, especialmente porque eu já perdi uma filha e fui absolutamente acolhida. Mas eu sei que quem perde um filho por um suicídio, ou o marido, ou a esposa, ou enfim, vai ter que dar contas agora. O que eu fiz para colaborar com essa morte? O que eu não percebi? Né? Então tem a culpa, tem a exposição. O que acontecia dentro daquela família? Então você já abre as portas da sua intimidade para outros olharem e julgarem pelo fato de um ter se suicidado. O que acarreta muito maior dor, diríamos assim. É que se não bastasse a dor, porque ele falou ali, eu achei um termo, sobrevivente. Isso por quê? Porque parte dele também, ele tem pedaços, né? Ele está em ruínas. Outra coisa que ele falou, uma dor sem nome. Se ele mesmo, né, que está sentindo isso, ele não consegue dominar, imagina nós de fora tentando julgar. O fato dele entrar num carro e dar um berro, porque ele necessitava de algo físico para algo emocional. Então é um desespero que a gente não tem como mensurar aqui no programa, né? Agora o que acontece? Como lidar nesse conceito agora? Porque um exemplo, eu estou de fora, um vizinho meu teve esse caso. Muitas vezes a gente fica assim, olha, eu não quero tocar no assunto desse momento. Eu não quero, mas se não tocar, não dá para ajudar, o que eu faço se isso aconteceu perto da minha casa? Quais os primeiros passos? Olha, tem um tempo certo para o luto interno. O pessoal fala, olha, 1 mês e tal. Não, o momento de abraçar é agora. O que o pessoal de casa pode fazer quando acontece algo? Então, a gente não pode correr do assunto. Né? A gente pode, respeitando o tempo da pessoa, né? Porque tem algumas pessoas que querem vir e falar, e a gente precisa estar disposto a escutar. Né? Mas algumas pessoas preferem ficar mais caladas, mas a gente estando do lado, se fazendo presente, no auxílio naquilo que elas podem fazer, do que a gente pode fazer por ela, estar disposto